Meus amados irmãos, a paz do Senhor, este é o seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui também com o professor Salomão César. Senhor. E, claro, com a sua companhia também, debaixo da graça de Deus, vamos iniciar mais um estudo das lições CPAD, Escolas Bíblicas Dominicais. Meus queridos, esse programa vai ao ar aqui da Congregação Boa Esperança, que é também o nosso bairro, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E temos aqui o nosso pastor, coordenador de setor, o pastor Georgen Silva. Meus amados, estamos dando início agora a mais um trimestre, não é isso, Salomão? É verdade. O último trimestre desse ano. Tivemos anteriormente várias outras lições que com certeza falaram muito forte ao nosso coração e serviu para o nosso crescimento espiritual. Essa última revista desse trimestre fecha o ano de 2025. Esta lição aí que o Salomão está mostrando para você, ela tem o tema principal: Corpo, Alma e Espírito. Subtítulo: A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo. Então, meus queridos, você é nosso convidado mais do que especial para aí compartilhar, estar conosco também na discussão desse tema tão interessante, que inclusive existe divergência dentro da teologia, se o homem é tricotomia, se ele é dicotomia, né? Apenas espírito e corpo, alma, espírito e corpo. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos que o homem, ele é também triuno, ele é realmente a imagem e semelhança de Deus, e ele também é triuno. Ele é corpo, alma e espírito, inclusive é uma revelação das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, nossa lição hoje é a lição de número 3, ok? O nosso tema da lição diz assim: o corpo e as consequências do pecado. A nossa leitura bíblica em classe, que é a base de toda a lição, está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, e também em Eclesiastes 12, do 1 ao 7. É interessante, meu querido professor, que você faça essa leitura na íntegra, na sala, para que todos os alunos saibam aonde está realmente baseada esta lição. É interessante também nós falarmos que esse programa não tem intenção alguma de substituir a escola bíblica dominical. É importantíssimo que você, meu querido aluno, compareça ao domingo, ao sábado, à sua igreja local e possa ali interagir, compartilhar com a sua classe todos os conhecimentos que ali vai ser proferido, serão proferidos, melhor dizendo. Meus irmãos, o texto áureo está lá em Gênesis 3 e 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, que voltes à terra, que morra, acabe a existência. Porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui a gente sabe que é o juízo de Deus sobre Adão, quando Adão peca, ali, Adão sendo o grande líder daquele clã que estava nascendo ali no Gênesis, ele não poderia cometer aquele pecado, ele até quis transferir a sua responsabilidade, mas a responsabilidade era exclusivamente de Adão, porque ele era o grande líder ali, e foi sobre ele que Deus deu ordem. A nossa verdade prática diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e também no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, se em Adão nós somos feitos pecados, em Cristo nós somos santificados para a glória de Deus Pai e fomos reconciliados pelo sacrifício do segundo Adão. Veja que é uma questão de justiça de Deus. Se foi o homem que proporcionou a entrada do pecado,
ok? Na natureza humana é por um segundo homem perfeito, que agora esse pecado ele é extirpado, ele sai ali, nos transformando em uma nova criatura, de maneira espiritual. Meus irmãos, a introdução diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O pecado atingiu toda a criação, não somente a natureza humana, mas a Bíblia diz que a natureza em si, ela geme até chegar à sua também restauração, que será realizada por Deus. Então o pecado atingiu toda a criação. Toda a criação, algo realmente terrível. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Meus queridos, você sabe que quando Adão peca, ele olha para si mesmo e se vê nu. Se vê nu. É muito simbólico essa situação de se ver nu. Se ver nu, olha-se para si mesmo e vê a sua própria vergonha. O peso da vergonha, o peso da culpa, o constrangimento que até então ele não experimentara ainda, ok? Agora cai sobre os seus olhos e ele sente-se realmente alguém ali digno de muita vergonha. E ele se esconde de Deus quando, pela viração do dia, o Senhor visitava sempre o casal no Éden, e ele ali se esconde com a vergonha, pelo pecado, pela culpa. Muitas das vezes nós também, Salomão, fazemos esse tipo de movimento. Nós queremos nos esconder de Deus porque cometemos um pecado, porque cometemos algo que nos traz vergonha. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos envergonhados de ter cometido uma tal conduta reprovável por Deus. Assim aconteceu com com Adão. Ele demonstra simbolicamente todo o contexto do peso da culpa do pecado sobre o ser humano. A continuação diz assim: não muito depois a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Vemos que Abel, primeira pessoa ali a experimentar a morte, Caim, em toda aquela construção ali, realmente com todo o sentimento terrível que o pecado trouxe para a natureza humana, comete aquele homicídio naquele local. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então vamos analisar essa questão, o impacto pessoal do pecado em todo o ser humano, Salomão. Amém. Vamos dar início ao nosso primeiro tópico da lição, que é muito interessante. O tema diz assim: da perfeição à morte. Olha só como esse primeiro tópico vai tratar, no qual Moisés já falou um pouco sobre isso na introdução, sobre a sequência que aconteceu com o homem, da perfeição à morte. Primeiro ponto, vamos ver a santificação divina. Esse primeiro ponto vai tratar sobre como Deus criou o homem. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Criado perfeito, sem falha. O homem foi criado para viver eternamente com Deus. E Deus não ia criar o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo número 13, que diz assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Olha só, além da perfeição fazer parte da natureza divina, aí mostra a obra que Deus criou, perfeita, sem falha, sem mácula, sem pecado, criou para viver eternamente, conforme os preceitos de Deus. O próprio Deus, após a criação do homem,
certificou a qualidade de sua obra. Ele diz aqui lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e eis que era tudo muito bom. Que maravilha! Deus testifica da sua criação. Tudo é bom, era bom, o que Deus criou. Porque Deus não cria coisa nada ruim. É o homem que transforma as coisas boas de Deus em coisas ruins. E havia plenitude na vida no primeiro casal, lá em Adão e Eva. Havia essa plenitude, essa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Olha, ele mostra que havia essa harmonia, essa comunhão entre o casal, entre a natureza, em tudo. Quão apreciável era esse maravilhoso estado original. Era maravilhoso de se ver. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Então, o que aconteceu foi, quando o homem ele desobedeceu a ordem do Senhor, não dando ouvido à sua palavra. Olha o que diz aqui lá em Romanos, capítulo 18, capítulo 8, versículo do 18 ao 23, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que maravilha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita ao quê? À vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo aqui expressa que eles não sabiam da bênção que Deus deu para eles. Um corpo maravilhoso, um corpo que não morria, e viver eternamente na presença do Senhor. E a consequência disso foi quando eles desobedeceram ao Senhor, e é o que vamos ver no segundo ponto, né, irmão Isaías? Isso mesmo, meus irmãos. O segundo ponto desse primeiro tópico, que é da perfeição à morte, ok? É pecado e dor. E aqui o nosso autor ele divide esse subtópico em três situações distintas, mas que são correlatas ao mesmo tempo. Primeiramente, ele diz que o primeiro casal desfrutava de um bem-estar que era realmente indizível, uma sensação realmente que não pode ser compreendida por nenhum outro ser humano nessa terra. A mente humana não consegue nem imaginar. Jamais poderá, porque era outro estado, ok? Outro estado de criação. Não se compara com essa matéria que nós vivemos hoje, fisicamente falando. Era outro estado, era outro ser. Não submisso à dor, não submisso à degradação física, nada disso. Era outro estado, era outro ser, verdadeiramente. E a segunda situação que ele traz que o pecado, após ter sido concebido no Éden, ele faz o homem experimentar agora dores. Então, esse homem que até então não sentia consequências físicas nenhum, não importa o que acontecesse, ele não era atingido pela dor, pela fadiga, pelo cansaço, ele não era atingido por nenhum tipo de mazela física que nós hoje somos atingidos. Agora, pelo pecado, ele experimenta todas estas mazelas. E o terceiro ponto aqui, meus queridos, a terceira situação é que a consequência de tudo isso, a morte. O homem não tinha ciência ainda da morte, como ele não tinha da degradação física, chega a morte. O nosso autor aqui diz que, por mais que nós venhamos cuidar da nossa matéria, do nosso corpo, que é algo bom, inclusive,
temos que realmente cuidar do nosso corpo, uma boa alimentação, exercícios físicos de maneira regular, ok? Mas temos que saber que ninguém escapa da velhice. A coisa vai se degradando, e isso é consequência do pecado acontecido lá no Éden, ok? E que o final de todo ser humano, em tese, realmente é a morte. Porque colocam em tese, porque muitos serão arrebatados e não verão a morte. O Senhor Jesus irá vir buscar a sua igreja, e alguns irão sim, não vão preceder aqueles que já morreram, mas serão transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar-se com o Senhor nos ares. Esse será o arrebatamento. Pessoas que não vão passar por essa questão da morte em si. Porém, a degradação, a velhice, as dores, a consequência do pecado, todos nós sentimos. Isso é realmente algo que não se pode deixar de viver. Passou a ser realmente aí, Salomão, algo inerente à natureza humana. Amém. O terceiro ponto, vamos ver sobre velhice, autenticidade e gratidão. É até um tema até interessante para a gente tratar sobre ele, porque nos dias atuais, dentro dos nossos dias hoje, no presente século, dizem que dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido identificado, e é gerotofobia, é uma das doenças do século atual. O que seria isso? É um terrível mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Não aceitação à velhice. Tem gente que não aceita a condição da velhice no qual ele se encontra, e muitas pessoas estão sendo levadas até a depressão mesmo. Fica deprimido e não aceita a condição física dele. Isso é um mal terrível que deve ser combatido por causa do pecado original que a gente viu aqui no início da lição. Toda a humanidade ela vai passar por isso. O envelhecimento vai chegar por causa do pecado. E a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. A Bíblia fala sobre isso lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32. Jó 12 também fala muito bem sobre isso. É importante você aprender a lidar com essa condição. As pessoas, por causa dessa condição física da velhice, se enterra em seu quarto, fica deprimido, dever buscar ajuda, fazer exercício, como a gente viu aqui, do professor falando muito bem sobre isso, cuidar da saúde, saber que todos nós vamos passar por isso. Ele fala muito bem sobre isso. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase. A cultura hoje é isso, negar essa fase da vida, e começa pela rejeição da palavra velho. Hoje em dia, você falar para uma pessoa que está velha é como se desse um tapa na cara da pessoa. A pessoa não aceita isso. Então, deve sim cuidar, deve se aceitar a condição que está. Cuidar-se de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Saber que todas as fases que a gente passa da vida faz parte do processo da nossa vida. A gente, assim que a gente nasce, eu digo que a gente já tem um cronômetro na nossa cabeça aqui, mostrando o nosso declínio. Nascemos, vamos crescer, até chegar o patamar de voltarmos de novo a ser criança de novo e a morrer. É essa a sequência que não pode ser mudada jamais. Haja visto que o professor falou aqui, aqueles que não vão conhecer a morte, que vai chegar o arrebatamento, vamos ser transladáveis, aí não vamos ver a morte. Mas quando isso acontecer, que as pessoas estiverem vivas ainda.
Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Se a gente não saber conhecer, a gente vai enfrentar esses problemas, ou podemos dizer, não vamos saber enfrentar esses problemas da vida. Então, a gente, concluindo esse primeiro tópico, a gente viu da perfeição à morte, a gente viu a santificação divina, pecado e dor, e velhice, autenticidade e gratidão. Um pequeno resumo dessa lição, no qual já vimos que o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda do homem. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico desta lição tão interessante que estamos comentando hoje aqui com você. Meus queridos, o segundo tópico fala assim: a responsabilidade humana. Primeiro subtópico: corpo e livre arbítrio. Aqui o nosso autor, meus irmãos, ele disse que a consequência, uma das consequências, ok, da transgressão de Adão e de Eva no Jardim do Éden foi conhecer não tão somente o bem, como eles já conheciam, mas se revelou o mal para eles. Então, naquele momento, eles ficaram cientes de que existia o bem, mas também agora eles estavam vivenciando em sua própria carne que também existe o mal. E esse mal é produzido pelo pecado. E o pecado produz o mal na vida de qualquer ser humano. E ele deixa bem claro aqui que a descendência de Adão, ou seja, toda a humanidade, também herdou essa situação, ok? Todas as consequências do pecado, inclusive a ciência daquilo que é bom, daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que não é certo a ser realizado. Isso nós chamamos de livre-arbítrio, ok? E com esse livre-arbítrio eu posso tomar as decisões mais adequadas, certas e erradas que eu queira tomar com o meu próprio corpo, ok? Isso é livre-arbítrio. Uma livre decisão, que eu posso realmente andar na minha existência aqui na Terra. Alguns chamam isso também de livre agência. Para mim, aí são sinônimos os dois termos, meus irmãos. Porém, nesse momento, se a raça humana herdou todas as consequências do pecado de Adão, nós também herdamos a ciência do que é bom, do que é ruim, e também a tomada de decisão para as nossas vidas, meus queridos. Diz também aqui que nós sabemos que uma das transgressões também, talvez a mais terrível, foi realmente o ser humano perder a imagem e semelhança de Deus, ok? Essa imagem a qual ele foi criado. Porém, o nosso autor que deixa claro, e eu concordo com ele, quando ele diz que foi perdida, mas não aniquilada totalmente. A questão de termos o livre-arbítrio é realmente ainda um traço da semelhança e da imagem de Deus. E eu quero ampliar um pouco mais esse entendimento quando eu vou dizer para você que o sentimento de amor que qualquer ser humano tem por um filho, pela esposa, pelo marido, por um amigo, seja como for, o sentimento de bondade, o sentimento, quando você vê alguém ajudando outra pessoa sem nem conhecê-la, amor, bondade, tudo isso ainda é traço da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Nosso autor aqui traz apenas o livre-arbítrio, mas ampliando um pouco mais esse entendimento, nós temos toda e qualquer atitude boa do ser humano, todo e qualquer sentimento bom do ser humano é ainda, nem que seja um vislumbre da imagem e semelhança de Deus. Então Deus foi tão misericordioso, Salomão, que não aniquilou por total a imagem e semelhança dele em todos nós, mas deixou ainda esses vislumbres da sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos viver ainda bem em sociedade. Então é isso, meus irmãos. Falamos sobre o corpo e o livre-arbítrio e o nosso professor Salomão agora falará sobre a potencialização do sofrimento, Salomão.
Que coisa, hein? É verdade. E o interessante, Moisés, você estava falando sobre o livre-arbítrio nesse versículo 4 aqui, de capítulo 4, né, de Gênesis, versículo 7. Eu vendo aqui sobre ele, alguém nega até que a gente tem o livre-arbítrio, mas é um dos versículos que comprova a veracidade do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Vamos ler aqui então? Leia pra gente aí. Diz assim, Gênesis 4, 7. E se bem fizeres, isso Deus falando com Caim, sobre a aceitação da sua oferta ou não. Caim estava naquela, ali, Deus só aceita de Abel. Aí Deus, opa, peraí, se tu bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se você fizer bem, sua atitude, se a tua decisão for boa em você prestar a oferta, eu também não aceitarei? É claro que aceitarei. E, porém, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, como o nosso professor Salomão deixou bem claro aqui, é realmente aqui uma convicção, realmente que nós temos que o livre-arbítrio, a decisão do homem, foi dado por Deus. E é um dos traços da sua imagem ainda em todo ser humano. O 2, a potencialização do sofrimento, né, como Isaías falou aqui, onde o sofrimento ele aumentou gradativamente. Alguém já perguntou sobre... Exponencialmente. Isso é verdade. Alguém já perguntou por que... Uma pessoa me perguntou por que na antiguidade as pessoas viviam mais. Sabe o que aconteceu? A multiplicação do pecado. As pessoas viviam 600, né, Isaías? 800 anos, e hoje, quando chega nos 70, só a misericórdia de Deus. Mas sabe por quê? Por se multiplicar a iniquidade. Então, aqui ele fala sobre o aumento do sofrimento. Ele diz aqui que além das consequências naturais decorrentes do pecado original, olha só, original, o corpo também sofre aspecto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. Então, vai só aumentando a degradação humana por causa do pecado. Olha o que diz lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se de cada um dos seus pecados. Aqueles que reclamam e se queixam das coisas, estão se queixando e reclamando dos seus próprios pecados. Outro texto aqui interessante que eu guardei aqui para os irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 24, a consequência de quem anda no pecado, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. Consequência do pecado, está entregue à própria sorte. Por isso que o aumento do sofrimento no mundo é por causa disso. Quando o homem se distancia de Deus. Esse aumento do sofrimento decorre das obras da carne, ou podemos dizer da natureza humana, natureza pecaminosa. A inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instalou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo às primeiras gerações, somente se agrava, somente aumenta. As drogas, as práticas sexuais ilícitas. Hoje temos os carnavais, os carnavais, as festas mundanas que só aumenta a prostituição e também cresce crianças e adolescentes são as mais invulneráveis, as mais vulneráveis, e precisa do apoio dos pais para protegê-las dessa sociedade maldita, cheia de pecado, onde só Deus pode nos libertar. E dependendo de cada vez mais uma vigilante amoroso dos pais com os seus filhos. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências.
qualquer negligência dos pais com seus filhos pode causar um mal terrível à sociedade, nas escolas, nas faculdades. E se não tiver um acompanhamento dos pais, a sociedade vai cada dia aumentando mais a degradação moral. Com isso concluímos esse segundo tópico, que diz assim: mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável pelas suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico, que diz assim: do abatimento à glorificação. Nós vimos aqui anteriormente no tópico 2, nós fomos da perfeição à morte, ok? Agora vamos do abatimento, ok? Natural do corpo humano, até a glorificação, certo? Que é o último, digamos assim, estágio da regeneração realizada por Deus no ser humano. Entenda, meu querido e amado ouvinte, que o pecado entrou na natureza humana, o afastou totalmente de Deus, destruiu as bases espirituais que sustentava esse ser humano, ok? Realmente foi algo muito trágico. Porém, Deus, ele, antes da fundação do mundo, ele já sabia, Salomão, que isso ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Antes dele fundar o mundo, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ok? E ele traça, junto com o Filho e com o Espírito Santo, o grande plano da salvação do ser humano, da regeneração e transformação desse corpo realmente pecaminoso num novo ser para a glória dele. Então vamos ver do abatimento à glorificação. O primeiro subtópico vai falar sobre, ou fala, melhor dizendo, sobre a realidade das enfermidades. Meus irmãos, aqui o nosso autor deixa claro que a enfermidade entra no ser humano, como nós já mencionamos, inclusive, isso, pela consequência do pecado. Quer dizer que eu estou doente porque eu estou em pecado? Negativo. Tá? Ninguém está com essa teologia louca aqui, ok? Nós estamos dizendo que nós ficamos doentes porque um dia, lá, a nossa natureza humana, que era outra natureza, okay? Que Adão e Eva, eles desfrutaram, eles caíram, o pecado entra, com essa queda veio a degeneração do corpo. E a doença faz parte desse mecanismo que traz essa degeneração do corpo do ser humano. Então é isso. Todos nós, salvos e não salvos, crentes e incrédulos, pretos ou brancos, homens ou mulheres, crianças ou adultos, estamos submissos realmente sobre o peso, a égide das doenças. Somos ali realmente suscetíveis a qualquer tipo de doença. E aqui o nosso autor traz dois exemplos do apóstolo Paulo. Ele diz que o seu cooperador, Trófimo, ele deixara doente lá em Mileto. E ele também ensina aqui, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, o seu discípulo, que ele não tomasse não tão somente água, mas também vinho, para que as doenças ali estomacais fossem tratadas por Timóteo. Então veja que Timóteo, servo do Senhor, apóstolo Paulo, servo do Senhor, também aqui o outro cooperador, Trófimo, também servo do Senhor, porém, todos estavam ali com as doenças físicas que são inerentes à natureza humana, não importa quem seja, não importa quem seja. Você pode ser o mais rico dos seres humanos. Quando a doença bater na sua porta, ó, você não escapa. Por quê? Porque um dia o pecado trouxe a degeneração dessa natureza humana e com ele todas as doenças que, infelizmente, nos abatem. É verdade. E o segundo ponto vai falar sobre isso mesmo. Enfado e canseira. Chega nesse período, não tem para onde correr. Diz aqui, mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. E essas limitações, o próprio Deus já colocou na Bíblia, lá em Salmos,
capítulo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e o enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Ah, meu Deus do céu, quando chega assim não tem para onde correr, não. Pode passar de 70? Pode. Pelos exercícios, pela saúde, pela a boa alimentação, que é, né, Isaías? É importantíssimo isso. A gente pode retardar um pouco o processo final, mas o que a gente tem que aceitar essas condições. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Literalmente, toda a estrutura humana ela vai passar por alterações. Não tem como fugir. Ter consequência disso é importante para nossa autoconhecimento, ou ter conhecimento disso é importante para o nosso saber de cada detalhe disso aí é importante. Como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou excepção de pessoa que não pode existir no meio da igreja, não, de maneira nenhuma. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Todos vai passar por esse processo. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Essa comunhão função primordial da igreja. Está sempre em comunhão, está sempre andando junto, de braços dados. A gente está vendo aqui enfado e canseira. Faz parte da sequência que o homem passa aqui na terra mesmo. Não tem para onde fugir. Mas o que vem logo em seguida, ou a nossa esperança, é justamente o que o professor Isaías vai falar agora. Isso mesmo. Vamos já continuar, meus irmãos. Estou aqui analisando a leitura bíblica em classe, porque, meus irmãos, é realmente algo muito interessante nós sabermos aqui da nossa futura, presente e futura destino, né? O que vai acontecer realmente com a nossa natureza humana, que nenhum de nós escapamos. Meus irmãos, falamos primeiramente sobre a realidade das enfermidades, das doenças, chegando, se você não fica doente, assim, com doenças terminais, mas você vai chegar ao enfado e à canseira, okay? Quem hoje não está enfadado, quem hoje não está cansado, do dia a dia, né? Até mesmo antes dos 70 anos, né, Salomão? É verdade. Temos que ser cansado. Hoje eu estou muito cansado hoje, é verdade? Não estou nem perto dos 70 ainda, graças a Deus. O dia a dia de trabalho, chega a isso, né? Problemas emocionais, tudo isso leva realmente a cansaço psicológico e também físico. Meus irmãos, terceiro tópico vamos falar sobre o corpo glorificado. O nosso autor aqui diz que todo cristão, ok? Porque vamos fazer uma pequena, voltar um pouquinho aqui para sabermos, meus irmãos. A salvação ela é feita por alguns estágios, algumas etapas que o ser humano vai vivenciando ao longo aqui da sua vida cristã. Primeiramente, ele se arrepende, depois ele tem um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus é marcado pela lavagem do sangue do Cordeiro, chamamos isso de justificação pelo sangue. Depois dessa justificação, começa a obra de regeneração, que é o Espírito Santo de Deus que faz no corpo do ser humano, transformando ele espiritualmente numa nova criatura, ok? É quando o homem começa a repudiar aquilo que ele fazia, ok? Eu não consigo entender como eu praticava isso. Isso se chama regeneração, o nascimento de uma nova criatura agora espiritual. Nesse processo de regeneração, nós já entramos em mais um processo chamado de santificação, ok? Esse processo de santificação vai nos tornando mais parecidos com Deus. Ok? Aquela imagem e semelhança ela vai sendo aguçada, ela vai sendo ampliada, ela vai sendo realmente toma mais corpo no ser humano. Isso é a santificação.
nós vamos nos parecendo mais com Cristo, mais com Jesus, até assumirmos a estatura de varão perfeito, o último estágio, que é a glorificação. Essa glorificação, portanto, nós só vamos alcançá-la quando nós estivermos na glória com o Pai. Aqui na terra, nós permanecemos nesse processo de santificação, ok? A glorificação nós vamos alcançar. O nosso autor aqui chama isso de uma redenção plena. A redenção plena é realmente a glorificação. Todos nós vamos alcançar, repito, na glória com o Pai. Amém? Diz assim também, o nosso corpo abatido será transformado para ser um corpo glorioso, como também a semelhança de Cristo. Ou seja, o corpo físico também passa por esse processo para alcançar também a glorificação. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é corrupto, ok? Essa carne que se degenera, que sofre doença, que sofre sofrimento, que envelhece, irá ser revestido de incorruptibilidade. Não mais sofrerá a degeneração, não mais adoecerá, não mais envelhecerá. Ok? E aquilo que era mortal, o corpo mortal, também vai ser revestido de quê? De imortalidade. Nós, ou seja, vamos voltar àquele estágio inicial de Adão lá. Falamos aqui que ele não participava da morte, ele era imortal, ok? Então nós assumimos mais uma vez esse estado agora de perfeição diante de Deus Todo-Poderoso. Ele diz também que o verbo transformar nesse texto é metasgemazo no grego. Isso significa mudar de forma, ok? Não metanoia. Metanoia é a mudança de mente, não é isso? Ok? Mas aqui é uma mudança de forma literal. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal. Como eu já tenho comentado aqui, que fazendo essa relação entre esse termo aqui com aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou muito bem claro. Para o celestial, o espiritual e o imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Então, Adão, o homem perfeito, entra o pecado. Em Cristo, o homem perfeito, o pecado agora sai pela justificação do sangue, pela regeneração do Espírito Santo, transformando este homem novamente na imagem e semelhança não transitória e não apenas um vislumbre, mas agora plena do nosso Deus. Amém. Fazendo um sinopse aqui desse terceiro tópico, diz assim: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo Jesus. A conclusão da lição, concluindo essa lição, apesar de todo o abatimento, de todo o sofrimento que passamos ou enfrentamos, o nosso corpo, como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, tudo que a gente passa, tudo que enfrentamos, todas as dificuldades, foi proveniente da queda do homem, do primeiro casal. A natureza humana chegou até nós. Mas temos a certeza, como o professor Isaías falou aqui, de uma redenção completa. Um corpo incorruptível nos aguarda. Mas só aguarda aqueles que andam na presença do Senhor. Aqueles que andam em comunhão com Deus. Tem o seu nome escrito no livro da vida. E para que essa palavra possa chegar aos vossos corações e trazer transformação de vida, que você possa ter a certeza que quando Cristo vier buscar a sua igreja, o seu nome possa estar escrito lá. E você possa viver eternamente com Deus. Aleluia. E essa é a palavra que temos para você nesta aula tão maravilhosa. Estamos aqui na terra ainda, mas um dia vai acabar. Um dia vamos chegar à perfeição com Cristo Jesus. Basta ter o seu nome escrito no livro da vida.
Amém? Com isso concluímos essa aula, que Deus vos abençoe e já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.